Pessoal, estou repassando aqui as dúvidas da última aula. A menina fez uma pergunta aqui, ó. No exemplo do balanço que você fez de RTS para pegar a seção T, como isso limitou também a região de esforço que iriam para o dimensionamento da RPU? Se não tivesse feito a RT, iriam mais esforços para o dimensionamento da RPU ou não mudam os esforços? Vamos lá recapitular esse ponto que é importante. Vamos ver se a gente tem algum... exemplo aqui. Acho que a menina está falando desse projeto. Pessoal, aqui é o caso da seção T. Eu tenho uma viga, tem 32 de altura e lajes com 10. Então, o que o programa vai fazer nessa situação? Se não existir a RTE, eu fizer só uma RPU com a largura da viga. Opa, desculpa, eu tenho que ligar compartilhar meu desktop. Então, no caso da viga faixa, a gente tem uma seção T, ou seja, o programa vai varrer as barras da grelha que estão sobre a RPU ou a RTE e vai somar, quando ele encontra duas espessuras de laje, ele soma os momentos por barra. Então, aqui no paradiagrama seria os momentos por barra. Vamos escolher uma seção. 5,3, 0,09, 0,013. Então, quando a gente tem uma seção T e tem a RTE, o programa vai pegar todos os esforços que estão na extensão da RTE. Vai, no caso de se tiver duas alturas de laje diferentes, ou duas seções diferentes, pode ser o da viga e da laje, ele vai somar os momentos e dividir pela largura da RTE em cada ponto. Então, aqui tem 2 metros. Então, depois ele vai descobrir o momento por metro. Vamos ver aqui o momento por metro. Tá? Vamos entrar nessa RTE, nessa RPU. Aqui ele mostra para a gente o momento por metro, que deu 2,5. Que é exatamente, se a gente voltar aqui, tá? Aquele 5,7 com mais uma mixaria que tinha. E não o momento por metro. Nesse caso, vai dar certo que eu tenho uma viga faixa de 1 metro de largura, ou quase 1 metro, né? Ela tem 60. De qualquer forma, quando a gente não tem duas espessuras diferentes, o programa já vai varrer a seção e já com momentos por metros, que é o nosso caso aqui. Nosso exemplo. No nosso exemplo, quando a gente pega aqui essa RPU, a gente vai ver momentos por metro que são feitos pela varredura do momento que tem em cada barra da grelha e é dividido pela largura da barra da grelha. Então, se a gente ver aqui, a gente vai encontrar 5,3, 4,7, 4,2. Quando a gente entra na elevação, é os momentos que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Aqui eu não peguei um ponto exato, né? Vamos pegar o ponto exato aqui, medir essa distância até aproximadamente aqui, tem 4,20 metros, 4,20. Seria esse valor aqui, ó. Tá? Ou melhor, 4,20. Está entre esses dois pontos.
Então, é aqui 6,5 e 5,4. Esses são os momentos que o programa varreu das barras de grelha, tá? E sendo por metro. Quando tem duas espessuras, ele parte para outra técnica. Ele soma os valores que a gente tem por barra e divide pela largura da RPU ou largura da RTE. Ou seja, se não existir a RPU, a RTE, o programa vai fazer a varredura de momentos sob a projeção da RPU. E pronto. Vamos ver outra dúvida. O Silvio perguntou isso aqui. Por que tivemos alguns casos em que as armaduras passivas secundárias geraram armaduras maiores que na principal? Ele pergunta aqui, antes ele perguntou, como é o cálculo da armadura passiva na direção contrária para a tensão? Bom, eu não sei como é que era o sistema estrutural que tinha antes, mas é aquela história que a gente tem no nosso exemplo. Quando a gente protende numa direção, a gente está mudando o encaminhamento dos esforços, ou seja, está aliviando a direção contrária e está, em tese, trazendo mais esforço para a direção onde tem proteção, devido ao enrijecimento naturalmente, o pseudo-enrijecimento que a proteção exerce. Ele vai deixar a laje deformar menos e vai ter uma migração de cargas no sentido da proteção. Isso quando a proteção é em uma direção predominante, que é o caso aqui. Bom, pode haver situações que mudam os esforços na direção contrária. Agora, só analisando o exemplo do Silvio para a gente saber o que acontece. O Bassini questionou aí uma coisa que é interessante, que eu mostrei já, mas vou mostrar novamente, que é a direção principal da RTE. Onde eu mostrei na última aula que a gente tem que, aqui no ângulo de projeção de esforços, escolher um ângulo, e esse ângulo é o ângulo absoluto em relação ao 0,0, ao ângulo zero, lembrando que a gente trabalha sempre com os ângulos no sentido topográfico, né? Sentido anti-horário. Então, o ângulo da RTE é um ângulo absoluto em relação à horizontal, tá? E não é um ângulo relativo à direção que está tratando, se é de RPU horizontal ou de RPU vertical. A Virginia mandou umas dúvidas para mim hoje, mas eu não tive tempo de olhar, viu, Virginia? Depois eu respondo você. O Pavão perguntou na última aula se é possível utilizar a cordoalha aderente engraxada no mesmo pavimento. Não, não tem jeito, tá? Dá para você dar uma controlada nas perdas quando você, por RPU, isso dá. A gente viu aqui na última aula que para cada RPU, nos dados aqui, eu posso controlar a perda total, a percentagem de perda estimada a longo prazo. Por atrito não tem jeito de modificar. Mas dá para a gente brincar com esse número para a gente mudar um pouco as perdas no caso de cordoalha engraxada associada com aderente. Duas pessoas pediram o projeto, eu mandei, foi a Melina e acho que era a Virginia, né? O Bacinho também já mandei, quem precisar desse modelinho é só pedir. Esse não, do exemplo do curso, né? Para hoje, eu acho que a gente tem que pensar, olhar mais um pouquinho, critérios, tá? Fechar o roteiro em termos de operação, vamos recapitular de novo como que é o lado prático aí. Esse aí merece até se ele fosse filmado separado, mas vamos lá.
o edifício sempre modelar, inicialmente, no caso, o modelo 4, os pavimentos ou por grelha de lajes planas ou nervuradas, sempre ativar que quer utilizar a proteção no pavimento e depois, no item cargas, utilizar a separação de carregamentos. E ajustar bem os coeficientes Psi0, que vão fazer parte de todas as combinações, Psi0, Psi1, Psi2. Tá? Nos pavimentos, nas vigas, que a gente quer protendente, cá que são vigas faixas e que são protendidas. Esse protendido muda o coeficiente de não linearidade no pórtico espacial. Ele vai ser usado só para o modelo 6. No caso da viga não, mas na laje, só no modelo 6 que a gente vai usar esses coeficientes de não linearidade aqui para lajes. Tanto a convencional quanto a protendida. Então, para as vigas, a gente tem que dizer que é protendida e as lajes também. Agora, por que essa é a opção? Porque eu posso estar fazendo uma proteção parcial num pavimento. Eu posso chegar aqui e meter só uma viga protendida numa região. Então, não dá para dizer que todo o pavimento é protendido. Todos os elementos do pavimento. Bom, e aqui nas cargas, a gente colocar uma carga distribuída e permanente com parcelas em separados. Outra coisa que tem que lembrar é o seguinte, a gente deve limitar a parcela da sobrecarga ou fazer uma proteção bem parcial, equilibrando só o peso próprio, carga permanente, quando a sobrecarga for muito alta, que é o caso de depósito onde você tem a sobrecarga alta. Não dá para a gente querer protender com cabo parabólico uma carga variável que não está lá constantemente. Fica esse alerta aí para vocês, tá? Bom, feito o modelador, a gente faz a extração de formas, gera a grelha e depois utiliza o editor de lajes protendidas para trabalhar. E aqui dentro a gente vai criar RPU, alterar a largura, alterar a ancoragem, espaçamento de borda, reinicializar a RPU, inserir RTE, ângulo de projeção de esforço de RTE, divisão de esforços dentro do RTE e verificação de RTE. Já usamos todos esses comandos. Depois a gente vai ter o copiar detalhamento, espelhar detalhamento, copiar perfil, detalhar todas, que é o comando onde ele vai rever todas essas contas que a gente faz em cada RPU, que seria calcular as forças com perdas, verificar as tensões, calcular a armadura passiva e verificar a fissuração. Então, isso é feito para cada RPU. E a gente pode dar esse comando de detalhe a todos, que ele vai fazer para todas as RPUs do pavimento. Aqui nós temos 3 opções. Todas para todas as opções. Essa é perigosíssima, que vai matar o traçado que a gente já fez. Apenas as alteradas. Essa é a opção default. Tá? Então, nessa opção default, o programa vai reiniciar as RPUs e vai preservar o traçado de cabos e o pré-dimensionamento que existe. Então, ele vai realizar cálculo de forças, verificação de tensões, fissuração e armadura passiva. Depois que é realizado
o comando detalha todas, o programa vai ter, para cada RPU, a força de proteção já com as perdas. E com isso ele consegue calcular, tá, o PV0 e o carregamento equivalente da proteção. Então a gente pode, vamos fazer aqui, né? Quando a gente pede para calcular o peristático, ele vai pegar as forças que tem em cada RPU, as excentricidades, para montar o carregamento equivalente de proteção. Bom, dúvidas? Vamos ver quem tem dúvida aqui. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Silvio, está me ouvindo bem? Bom. Vamos voltar naquele item que é a direção principal de transferência de esforço. Aqui eu tinha feito só uma RPU. Então a direção principal de esforço aqui fica sendo o ponto que une o ponto inicial e o ponto final da RPU. Né? E depois a gente lembra que a gente deu uma otimizada nesse traçado, né? Aqui no quarto pavimento. E criou as RTEs aqui. E a RTE passou a ser nova seção de cálculo. E eu também teria que definir o ângulo de projeção de esforço. Como eu não fiz nada, ele manteve o default 90 graus. E esse ângulo a gente que escolhe. Eu mostrei naquele exemplo aqui, mais uma vez, né? Eu escolhi na direção da viga faixa, que era onde tinha o esforço. Lembrando aqui, ó, a viga faixa, a barra dela estava nessa direção. Então, como esse era o esforço principal, eu criei uma RTE e eu ajustei o ângulo de projeção de esforços para ser o mesmo da barra da viga, para absorver 100% dos esforços nesse alinhamento. Bom, continuando. O usuário vai definir, então, RPUs, RTS, vai entrar em cada RPU e analisar traçado, tensões, armadura passiva, fissuração. Opa, tem fissuração aqui. Não é que vai morrer, vai ter que colocar armadura passiva. Já está lá. Então, nós temos menu em planta, menu em elevação, onde pode manipular o traçado. Depois, tem esse comando aqui de linha de cotas adicionais, para completar. E ainda tem a verificação integrada de uma RTE. Eu tenho comando para copiar o detalhamento, espelhar o detalhamento, copiar o perfil. E aqui eu tenho mover objeto, copiar objeto, espelhar objeto, apagar objeto e recuperar objeto. Aqui eu posso incluir um ponto, apagar um ponto, mover um ponto de uma RPU ou de uma RTE. E esse ponto de apoio a gente usou também.
que na realidade é o ponto de inflexão do cabo na parte alta, ou seja, é o ponto onde o meu cabo está subindo. Aqui eu tenho consistência de dados, que eu uso toda hora para ver se não errei os percentuais, se não tem RTE sobrepostas. E aqui eu tenho o menu de barra de cabos, onde eu peço para gerar o desenho de cabos. E aqui, em parâmetros de cabos, eu ligo cota de cruzamento, balde de interferência e sobreposição. A gente vê que não teve nenhuma, mas nenhuma interferência aqui nesse pavimento, que a gente já ajustou, né? Mas aqui eu teria comandos para alterar dados de cabo, mover cabos, copiar cabos, espelhar cabos, apagar cabos. Eu não uso nada desse menu, para ser sincero com vocês. Isso aqui foi criado para, se tivesse um engenheiro que fizesse um cálculo manual e quisesse desenhar os cabos aqui, ele poderia usar esse menu. Mas eu prefiro fazer as minhas RPUs, onde eu vou passar os meus feixes de cordoalha, e aí sim usar, tá? Deixar pronto, cota, fazer a RPU já onde eu vou passar o cabo, já com todos os desvios, para não precisar mexer aqui. Aqui tem um negócio interessante, que às vezes vale a pena botar relatório, que é a visualização em 3D. Onde mostra para a gente, é bom que a gente vai checar erro, né? A gente vê se os traçados estão com uma cara uniforme, ver se não esqueceu nada, se é para cima, alguma coisa desse tipo. A gente pode ver até os dois perfis aqui. E sempre ligar na máquina de vocês, quando vocês pedirem para gerar os cabos, tá? Aqui a gente pode, com essa visualização 3D, primeiro chegar se teve cabo que a gente errou o traçado, ver os múltiplos perfis, né, que a gente tem, e a gente pode salvar isso como bitmap. Pode vir aqui e salvar como DWG ou como imagem. Então, só lembrando mais uma vez, a gente tem duas direções principais para trabalhar, que a gente chamou aqui de direção horizontal e direção vertical. Aqui eu posso introduzir desenho de referência externa. E aqui eu ligo diagramas, propaganda, RPUs, né, visualização de RPUs, visualização de cabos e visualização de isocurvas, que é para trabalhar enxergando o isocurvo. Agora vamos salvar esse DWG. E vamos passar para esse menu externo aqui, onde eu encerro o trabalho, né? Eu vou gerar o desenho de elevação. Opa, está errado. E eu sempre uso essa opção aqui, cotagem nas interseções de cabo. Que daí ele vai cotar onde cruzar o cabo com cabo, tá? E no desenho de elevação ele vai cotar todos os pontinhos que eu deixei lá como cota relativa e também a interseção de um cabo com outro.
E na tabela de cabos, nós vamos ter a numeração de cada feixe de cordoalhas, a quantidade de cordoalhas que tem em cada feixe, a quantidade deles, o comprimento unitário, o total, a quantidade de ancoragens. O alongamento é a medição que é feita já contando as perdas que o programa calcula. Então, quando a gente está aqui dentro do editor de lajes protegidas e a gente entra numa RPU qualquer, e a gente já vai para o menu de forças, ele já tem todas as inflexões do cabo e já calcula as forças com as perdas. E com essa força, ele calcula o alongamento trecho a trecho. Ou seja, o que o programa vai fazer é pegar essa força aqui, tá? Ele dividir pelo comprimento do trecho, dividir pelo E e o A, tá? E vai obter aí um alongamento que está acontecendo nessa região, com a formulação de alongamento. Mas é trecho a trecho. Depois ele faz o somatório de todo mundo, de todos os trechos. Depois que a gente faz o desenho de elevação, a próxima etapa é a transferência de armadura passiva. E, depois disso, voltar para o editor de esforços e armaduras de lajes. Lembre que na última aula eu usei o comando copiar proteção entre pavimentos. Vamos usar de novo aqui. Ele mandou os dados de um pavimento para o outro, tá? E aí, quando entrar aqui, ó, transferência de esforços de grelha para lajes protegidas, ele está reclamando, ó, não conseguiu indexar a grelha. Então vamos fazer. Vamos gerar a grelha, a forma, a grelha. E quando a gente entrar no editor de lajes protegidas, ele vai soltar um aviso para a gente. Foram copiados os dados de proteção de outro pavimento para esse. É importante verificar se todos os dados, geometria e esforços estão de acordo. Para uma maior segurança, é recomendável reiniciar todas as RPUs, executar o comando de detalhe a todos, mas os perfis não serão mantidos nesse caso. Bom, vocês se lembram que na última aula, quando eu vim ver aqui essas RPUs, eu estava com a altura de 40, que era do segundo andar. Aí eu tive que reiniciar a RPU e usar a... Eu tive que reiniciar a RPU e ajustar todo o traçado de novo, porque a altura do capital é diferente. Então tem que ficar muito esperto com isso. Quando copiar os dados de um andar para o outro, tem que ver se for uma laje nervurada, se o alinhamento das nervuras está no mesmo lugar, se a altura é a mesma. A carga não importa, porque o esforço vai vir da grelha. Se as barrinhas que estiverem lá tiver a mesma altura, beleza. Tá? Bom. Então o roteiro sempre é esse, pessoal. O caminho é só seguir por aqui. E o último item, qual que é? É o editor esforços e armadura de lajes.
Então vamos pegar esse pavimento aqui, que é o cobertura. E vão dar o detalhe a todas. E depois vão dar o hiper. Demora, né? Ninguém teve mais nenhuma dúvida? Está demorando, hein? Porque está começando do zero aqui. E não tem nenhuma RPU com dados. Todas elas foram marcadas como desatualizadas. Vamos rodar o hiper aqui, ó. Foi rápido, hein? Depois que ele tem todas as RPUs com já as contas corrigidas, já incorporando hiperestático, é o ponto que ele permite fazer a transferência de armadura passiva. Se a gente não tiver com os dados atualizados, ele não deixa de fazer transferência de armadura passiva. Bom, enquanto ele mexe aí, vamos dar uma olhada em critérios. Roteiro acho que eu já esgotei. Critérios, vamos dar uma repassada dos critérios de projeto. Lembrando que a gente tem que optar por cordólia não aderente ou aderente. No item aço, importante é definir bem esses coeficientes de atrito, os fatores para coeficiente de atrito e perdas, né? E nos valores característicos de proteção, a gente tem o ΔW, que, na verdade, o fabricante da cunha de ancoragem tinha que passar para a gente. Então, na primeira fase de dimensionamento de cabos, o programa vai usar esse PINF aqui. No instante seguinte que ele já tem o traçado, já tem a quantidade de cabos, ele começa a usar o PT0, vai calcular a perda por acomodação da ancoragem, a perda por atrito e a perda progressiva. No dimensionamento, como eu disse para vocês, eu gosto de deixar essa leitura de esforços pelos máximos. Por quê? Eu faço RPUs estreitas ou largas, mas que os momentos que estão atuando nessa região sejam mais ou menos médios. Aqui nas solicitações normais, a gente vai definir qual o STKJ, FCTKJ, os coeficientes de ponderação. Nos limites de utilização, a gente define o FCTK, o modo de elasticidade do aço protegido, tá? E o fator de correção de tensão. No estado limite último, é só os coeficientes de ponderação. Agora, item importante. A gente utilizar sempre, no modelo 4, essa é a primeira opção, que é o método antigo. No modelo 6, um modelo que tem muita viga faixa, que vai conseguir transmitir a força normal pelo painel de laje, a gente pode utilizar essa segunda opção aqui. Na parte de detalhamento, tem um item que é interessante
Outro que também é bom aqui, que vale a pena rever de novo, que é o cobrimento. Lembra o que eu fiz nesse pavimento? Eu ajustei o cobrimento, eu boto um cobrimento mínimo e eu faço ajuste no cabo, ora baixando o cobrimento ou um diâmetro para evitar interferências. Então, deixa para controlar RPU por RPU qual vai ser o cobrimento superior e inferior. É a melhor forma. Você bota aqui no arquivo de critérios o mínimo, já contando as armaduras passivas, né? Que tem numa direção e na outra, e o carro fica por cima. Aqui a gente tem os fatores de espaçamento mínimo entre cabos e máximo entre cabos. Esse espaçamento mínimo vai ser também um limitante na hora de a gente estabelecer uma quantidade de cabos ou numa RPU estreita ou numa região que tem muito esforço. O item geometria, esse item aqui, acho que a gente tem que calibrar obra por obra. A gente tem, para o programa montar o traçado automático, a extensão da semiparábola no vão extremo, que é esse trechinho aqui. Trecho reto no meio do vão, 15%. Extensão da semiparábola sobre o apoio interno, 65%. Que é quando você, entre um ponto e o outro de pico, o ponto de inflexão das duas semiparábolas vai estar a 65%. Coisa que eu posso fazer aqui também no modelador, no editor de laje pretendida. Eu posso vir aqui e fazer um ajuste. Reparem que a opção default de ponto de inflexão é a mesma que está no arquivo de critérios, 65%. Agora, dependendo do vão, se for um vão muito grande, a gente pode aumentar essa extensão do trecho reto no meio do vão, só para facilitar a formação do primeiro traçado de cabos. Raio de curvatura. Como eu tinha dito para vocês, eu não vi nenhuma bibliografia que explicasse ou dissesse taticamente qual é o raio mínimo que tem que ter uma bainha. Pelo menos no caso da engraxada, a gente sabe que é alto, porque agora quando você tem o cabo aderente, o atrito é bem maior, então a gente não pode fazer desvios muito bruscos, tanto na horizontal quanto na vertical, com o cabo, porque senão vai ter uma perda por atrito muito grande. E pode romper também o cabo. Por isso que a gente tem que respeitar esse raio mínimo aqui, que no caso está 200 centímetros. Aqui em outros critérios, a gente define qual é o feixe de cordoária padrão que a gente vai utilizar. Reparem, aqui nesse projeto que voa maior, eu estou usando 4 cordoárias. Naquela laje, que era a Escola Britânica, que está aqui, que a minha proteção é baixa, eu usei como feixe padrão 3 cordoárias. E usei as RPUs fininhas para já organizar o traçado. Na parte de armadura passiva, pegue o arquivo de critério de vocês e muda o cálculo para essa opção, a última opção, que vai fazer a verificação de armadura passiva já atendendo os requisitos da norma NB 6118. E aqui você tem acréscimo de tensão, segundo a norma. Tá? Esse acréscimo de tensão, aqui dentro do editor, ou na seção,
Vocês tem altura diferente. Aqui a gente tem um vão de cálculo. Esse vão de cálculo o programa pega automático pela distância entre esses pontos de apoio, né? 5,50. Agora, quando não tem ponto de apoio, o programa pode, por falta de informação, achar que o vão tem toda a extensão da RPU. Isso vai ter influência nesse acréscimo de tensão aqui, que é em função do vão, ou né, dos pontos de fricção que a gente tem em cada, ao longo de um cabo, né? Armadura de compressão. Nesse item é importante a gente dar uma parada e pensar. O dimensionamento de armadura passiva que o programa faz, ele vai aplicar uma força onde está passando o cabo e vai fazer uma verificação iterativa por fricção composta normal, onde tem uma força aplicada e vai colocando armadura de tração perto daquela região. Quando o momento que está atuando é muito superior à capacidade de força que tem o cabo, você vai precisando de mais armadura passiva. E aí, se o pico de momento é muito alto, às vezes o programa não converge. Aí ele fala, não foi possível dimensionar até 200 centímetros quadrados. E tem uma mensagem que ele solta assim. E aí o que a gente tem que fazer? O ideal nessa situação era colocar uma armadura de compressão, tá, para equilibrar a seção. Porque como eu tenho uma força atuando na região de tração, quando você tem uma fricção composta normal, o ideal é você equilibrar as armaduras nas duas extremidades, nas duas fibras extremas da seção transversal. Que é o que a gente faz em pilar. Se a gente não colocar a armadura nas duas bordas do pilar, a seção fica totalmente desequilibrada. Então a gente inventou aqui um critério que a gente vai chutar uma taxa máxima de armadura de tração e a partir dessa taxa começa a colocar armadura de compressão. Até poderia, o interessante seria diminuir esse número para logo já entrar em ação, tá, uma armadura de compressão. Que depois tem que tomar cuidado na hora de detalhar a armadura passiva para ver se a gente colocou realmente uma armadura de compressão. Dúvidas? Vamos ver no bate-papo. O paciente perguntou aqui, o programa tem detalhe de proteção aderente? Lá na pasta TQSW, suporte, lajes, blocos. Aqui nós temos ancoragens ativas, tá, e passivas. Essas aqui são representações que a gente monta essa biblioteca do jeito que a gente quiser, né? E a gente tem aqui o ANCAT, tem duas que são para não aderentes. Cadê elas? ANCAT, que seria a ativa, que é só uma linha, e a ANCPA, que é um laço, que são usadas para cordoalha aderente. É a representação em planta. Então, quando chega no desenho de proteção, vou voltar aqui para o nosso exemplo. O programa pega aqueles blocos lá e ele vem aqui, na hora de gerar o desenho, ele usa o bloco que a gente estabeleceu lá. Então, isso aqui é um bloco. Vamos ver, listar elemento. Cadê? Listar elemento. Essa é uma
Anchiate 4, tá? Se eu voltar lá, é uma ancoragem ativa de 4 cordoárias. Agora, também tem os detalhes que é para a gente colocar no projeto. Eu fiz e liberei aqui para todo mundo, que são detalhes mostrando. Esse normalmente eu coloco todas as plantas de projeto. Tá? Colocando armadura ativa, como é o detalhe da ancoragem ativa. E tome cuidado de sempre controlar essa distância aqui, projeto a projeto. E eu tenho também a ancoragem passiva, que não tem ponta de cabo para fora. Além disso, aqui nessa pasta, vocês vão encontrar o detalhe de fretagem, mostrando para a cordoária engraxada. Para aderente não tem jeito da gente fazer, porque cada fabricante tem um sistema diferente. E para cada bainha, né, você vai ter bainhas para 11 cordoárias, 20 cordoárias, e ancoragem também para 20 cordoárias, que depende de cada fornecedor. Então é difícil a gente fazer uma biblioteca de ancoragens para cabo aderente. Não vamos atender nunca. Mas no site das empresas é bem capaz que tenha para baixar os DWGs. Outro detalhe que é importante colocar na planta são as notas de proteção. Aí esse bloco está lá, a gente indicar o FCK, a data da proteção, eu gosto de fazer no mínimo aos 5 dias, desde que a resistência já tenha alcançado XMPa. Eu gosto de fazer isso com 60%, 70% da resistência. No mínimo 21 megapascal, tá, pessoal? E é bom sempre exigir um modo de elasticidade secante, que isso aqui acaba subindo o nível do concreto que é enviado para a obra. Detalhe de nível, na nota aqui, o Bassini, tá exatamente isso aí, os detalhes dos nichos e das fretagens devem ser compatibilizados com os utilizados pela empresa contratada para execução. Os alongamentos obtidos na execução devem ser comunicados ao perfil estrutural. A tolerância máxima na posição dos cabos em relação à posição teórica é de mais ou menos 5 milímetros. Força inicial de proteção, tem que pegar lá no arquivo de critérios e colocar aqui. Tá? Comprimento, elevação dos cabos foram cotados a partir do fundo da laje, referenciando o eixo dos cabos. Retirada do escoramento só pode ser realizado 28 dias após a concretagem. Tá? Então, isso aí a gente tem que ficar bem esperto. E a gente tem que mandar desenho assim para. Vamos ver se tem algum desenho aqui. Aqui está interessante. Voltando ao projeto Salsicha, nós temos DWG com as 3 folhas montadas, mostrando as ancoragens, um detalhe sobre o escoramento, nota sobre o escoramento, um bloco de notas, o detalhe das ancoragens, a tabela de cabos e a distribuição de cabos em planta. Quando tem alguma viga com 2 perfis, é bom fazer uma elevação, puxar a elevação. Às vezes eu puxo a elevação de lado, em paralelo com o desenho, se for muitas elevações, faz uma planta à parte. Para quem quer dar uma olhadinha, né?
Lembra que os cabos vinham e os outros são distribuídos semi-radialmente, né? Eu feito uma direção aqui que é mais ou menos concêntrica, mas não adianta a gente querer forçar isso aí graficamente, que na hora o cara vai jogar o cabo lá e pronto. Tá? Importante a gente dar uma representação disso aí para o pessoal. Aqui faltou. Esse desenho está bonitinho, ou seja, foi feito, cotado, tudo bonitinho. Tá? É sempre importante cotar tudo, viu, pessoal? Esse aqui não estava no estágio de plotagem ainda não. Vamos ver se tem uma planta aqui no... Também está sem, pessoal. Mas tem outros aqui. Tem um dos prediletos aqui, parece que já tem 10 anos. Vamos ver se tem problema. Ah, esse aqui tem uma plotagem interessante, eu acho. Projeto antigo esse aqui, 2001. Então segue a mesma filosofia. E aí tem, como o desvio dos cabos era bem acentuado, foi colocado grampos. Aqui, 2 vezes 2, fio de 12,5 a cada 20. Tá? E como que a gente calcula qual é a força que esse grampo tem que equilibrar? É muito fácil. A gente tem um vão, sei lá, aqui deve estar em fora de escala, né? Vamos ver se está. Tem que multiplicar por 50 isso. Agora sim. Então, mas, por exemplo, a gente tem 8 metros e 26, tá? E a gente tem aqui uma distância daqui para cá, aproximado, tá, pessoal? De 46. Então, a força que eu tenho é 0,46 vezes a força no cabo. Tá? E eu tenho uma carga equivalente, tá? Que vai estar atuando aqui. Se eu pegar aquele esquema de forças que a gente tem nos slides, né? Vamos ver aqui. É como se eu tivesse uma força aplicada, aqui, tá? Que seria força vezes intensidade dividido por metade do vão. Certo? E com isso eu descubro qual é a força que eu tenho que equilibrar. Sendo que esse P é a
força horizontal que eu tenho aqui. Então, vamos chutar aí, só para a gente fazer uma continha de exemplo. Porque eu tenho... cadê a calculadora? Está aqui. 28 toneladas vezes 0,45, vamos arredondar, dividido por 4,3. Essa é a força equilibrada. 3 toneladas. Tá? Essa é a forcinha que vai entrar horizontalmente aqui. Certo? Depois façam aí um e-mail, todo mundo, para me enviar esses slides para vocês, tá? Em PDF. Tá bom? Voltando àquele, o item de critérios, vamos falar de critérios de desenho. Que são importantes também. Então, a gente tem aqui os níveis, para cada coisa, né? RTE, nível de cabo, aí vai embora. O mais importante é o seguinte, nós temos o cabo, vamos pegar um desenho de cabos aqui, vocês estão cuidados quando for trabalhar, que aqui nós temos o cabo interrompido, todo segmentado, ele está no nível 235. Mas no nível 236 desligado, tem o mesmo cabo não interrompido. Contínuo. Com essa poligonal, que está escondida aqui no nível 236, é que o programa vai calcular o comprimento, tá? O comprimento das cordoárias. Então, não podemos apagar, num desenho de proteção, não podemos apagar nem o nível 236 e nem o nível 100. O nível 100 também está escondido aqui. E o que ele tem? Vamos puxar um. Ele tem os dados do cabo. Número de cordoárias, bitola da cordoária, o comprimento, tá? E aqui tem um alongamento. Então, com esses dados é que ele monta a tabela de cabos. Cada um desses é um bloco. Voltando aos critérios. Textos. Isso aqui é bom vocês conhecerem, principalmente aqui, a altura do texto. Porque dependendo da escala que você for trabalhar, e da densidade aqui de elementos desenhados, você pode mexer um pouquinho nessa altura do texto do cabo. E na cota do cabo também. E do texto de cotagem. E assim vai embora. Esses outros itens aqui, ó, comprimento em planta, da ancoragem ativa, passiva, nunca mexi, tá, pessoal? Sempre me atendeu o default. Nos controles, aqui sim, que tem um item interessante. Posição, agrupar a posição de cabos, atribuir posições sequenciais. Esse agrupar a posição de cabos significa dizer o seguinte, numa mesma RPU, todos os cabos vão chamar C3, C4, C5, e com posição sequenciais é vir C1, C2, C3, C4, C5, C6, que é muito melhor para a obra. Por quê? Depois, o pessoal vai fornecer os dados de alongamento, tá? Cabo a cabo, que não é cabo, é um feixe de 4 cordoárias. Então já complica muito se a gente tivesse tudo isso aqui como C7, por exemplo. A gente teria 6 vezes 4, teria 24 cordoárias a serem controladas como C7.
Então seria C7A, C7B, C7C, até XYZ lá. Então eu tenho dado sempre posições, atribuir posições sequenciais. Cotar a faixa de cabo. Isso é legal, mas não há necessidade. Tá? E aqui a gente tem, no item títulos, a nomenclatura das ancoragens, que ele vai ler. Essas são os bloquinhos que ele vai ler e adotar quando ele gerar um desenho. Então, para a gente aí, Bacini, dá para criar outros blocos e botar aqui substituindo esses nomes aqui. Tá? Cotagem das elevações. A gente tem as opções nos pontos da grelha, nos cruzamentos de cabos ou com espaçamento regular. Isso também a gente pode controlar quando gera o desenho. Aqui, cotagem nas interseções, padrão, que vai vir do arquivo de critérios, ou pela grelha, por cabos ou regular. Ou só nas linhas auxiliares de cotagem. Eu uso sempre esse aqui, que pega o cabo e mais as linhas auxiliares de cotagem. Bom, então já vimos critério de desenho, critério de projeto, já passamos diversas vezes pelos menus de edição de cabos, elevação, planta. Já rodamos bastante aqui no programa. Tá? Agora eu vou deixar vocês terem as dúvidas de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos às dúvidas. As últimas aqui, as últimas coisas que nós temos. Ô Maurício, quando calcular o hiper, o programa transfere automaticamente os esforços para o pórtico ou é preciso fazer alguma operação? Automaticamente, quando a gente entra no processamento global, ô Maurício, quando é pretendido, sempre deixa ativada essa opção aqui que transfere esforço para lajes. Quando a gente faz isso, o sistema automaticamente, no processamento global, já vai gerenciar, vai entrar no pavimento que tem proteção, vai calcular o hiper, vai transferir os esforços para o pórtico e já vai devolver de novo para a grelha com hiper. Tá? Então, quando ele transferir os esforços para vigas e para os pilares, já vai estar sempre tendo combinações, como a gente vai ver aqui, ó. Quem já viu na última aula, mas é bom relembrar isso. A gente tem o hiperestático isolado, e em cada combinação tem o hiperestático combinado com as demais ações, sendo que eu tenho a opção de hiperestático multiplicado por 1,2, com o coeficiente de segurança 1,2, que é o desfavorável, e o favorável, que é multiplicado por 0,64, que é 0,9. Tá? A dúvida do Júlio. É possível cadastrar um desenho diferente para representar a ancoragem de uma, duas e três ancoragens por feixe diferente do default? Sim, é só substituir aqueles desenhos que estão lá na pasta TQSW, suporte, lajes, blocos. O Pavão. Armador de fretagem é calculado automaticamente ou tem que ser no manual? Tem que ser no manual. Tá? Os slides, eu vou pedir para vocês mais uma vez. Quem estiver interessado nos slides, manda para mim. Eu vou pegar a lista aqui com as meninas e mando. Tá? Se vocês deixarem os seus e-mails com as meninas da inscrição, elas me passam e depois eu mando um e-mail para o grupo. Tá? Bacini, sobrou alguma dúvida sua? Cadê?
mas já passou. Mas sobrou alguma, assim? Já falou tanta coisa aqui. Qual a dúvida que eu não respondi ainda, Bacinho? Bom, Bacinho, depois você liga, então a gente mata as duas, porque, tá? A Luana passou, Bacinho, só que eu não estou com elas aqui, tá? A Luana imprimiu lá? Eu sei, né? O Pavão está perguntando, qual será o esforço para dimensionamento de armadura de fretagem? Tá? Bom, Pavão, aí você pega a força normal que tem na região da ancoragem, tá? E tem que pegar os livros teóricos aí, não é o que está nas apostilas aí, não está aqui no escopo desse curso, não. Tá? Eu não lembro agora. Estou sem nenhuma bibliografia aqui na mão, tá, Pavão? Bom, vamos recapitular as dúvidas do Bacinho. O Bacinho já viu essa aqui, ó. Primeiro a gente já viu como faz para calcular uma viga faixa mais alta, com 3 ou mais níveis. Você coloca 3 RPUs. Quando você tiver 3 perfis diferentes, cria 3 RPUs em cima da viga faixa. Cada uma vai ser um traçado diferente. Tá? Segundo, quando a gente tem balanço, o Bacinho fez a questão aqui, quando você tem um balanço, é válido ficar com os cabos retos na parte superior da seção. É uma opção quando você tem espaço. Então, quando a gente tem balanço, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, porque a ancoragem, ela tem uma dimensão. Então, por exemplo, você está fazendo uma laje de 20 centímetros, a ancoragem tem 15 em pé e 8 deitada. Então, se a gente quer sair com cabo excêntrico, a gente tem que ter uma quantidade de cordoalhas menor para permitir que elas fiquem alojadas um pouco acima do CG, mas que permita o cobrimento também. Então, esse é um problema executivo diferenciado. Tá? A outra dúvida do Bacinho aqui, que a gente já fez na aula, é possível fazer um passo a passo para ajuste da grelha quando fazer a opção de calcular os momentos pelos máximos? Não, mas, Bacinho, a gente deu um exemplo aqui no curso de como classificar pela grelha, mas não é escopo desse curso falar de grelha, não. O mais importante é refinem as RPUs, refinem as RTS para que os esforços que estejam, os máximos e os mínimos que estejam contidos dentro da RPU, tá? Ou da RTE, sejam bastante uniformes. Se for bastante uniformes, é preferível armar pelo máximo. É o que eu faço. Vamos voltar lá. Vamos pegar aquele escola britânica que é exemplo de verdade, né? Aqui tem um pico sobre o apoio. Eu dei uma proteção parcial, mas no meio do vão, virando aqui nessa direção, vamos virar na tela. Para virar na tela contra F11, viu, pessoal? A gente tem na faixa de apoio, eu criei uma RTE. Foi fácil isso aqui, né? Eu tenho uma RPU mais larga e tenho uma RTE pegando 3 RPUs de onde eu quero passar os cabos.
Então, aqui eu tenho momento de 3,65 e 4,20. Está bem uniforme. Nessa RT, eu tenho momento de 3 a 4. Então, está bem uniforme também. Os negativos também estão nessa faixa, 3,7 a 3. Agora, aqui dentro do capitel, o bicho ia pegar. Então, foi dividido em outra RPU. O que eu bato sempre bastante é que a gente não deve misturar momento de 12 com momento de 2. Sempre separa as RPUs. E aí, na hora de dimensionar, poxa, dimensiona pelo máximo. Já vai dar a armadura mínima, que a gente vai estar precisando para atender, para fazer isso. Curso de edição de inglês, a gente vai fazer um depois. Seria interessante, tá? Como eu disse aqui no início do curso, vamos ver se ano que vem a gente monta um curso de bons critérios de projeto. Aí seria um curso extenso, seria, sei lá, 12 aulas. O bicho vai pegar nesse curso, tá? Vocês viram que tá muito bem disposto para acompanhar esse curso e subir o nível, tá? Mas esse é um sonho de consumo que já tem um tempo aí que eu estou querendo montar aqui. Bastante teve uma dúvida aqui. O programa emite aviso se alongarmos os cabos de forma a ultrapassar as forças permitidas pelo cabo, a fim de não entrar em escoamento. Assim, nunca vi isso. Na verdade, a gente, nos critérios, é responsabilidade do usuário estabelecer a força que vai ser aplicada, né? Está no quadro de aço aqui, e já dimensionar para isso. As forças típicas aí de trabalho são mais ou menos consagradas, né? 14 toneladas para cabo de 12,7, 18, um pouquinho para cabo de 15,2. É difícil a gente, com isso, deixar entrar em escoamento uma acordoalha. A pergunta agora do Bacino vai ser interessante. Por que não se recomenda distribuir RTS e RPU em faixas tributárias? Se puder passar o conceito de sistema tributário, agradeceria. Bom, o que os gringos fazem, Bacino, é o seguinte. Eles chamam de faixas tributárias. Eles pegam mais ou menos num sistema desse aqui e tratam essa seção inteira como se fosse um pórtico equivalente. Tá? E aí dimensiona isso aqui como um pórtico plano, com 4 apoios. E com essa seção todinha aqui. Agora, ao final do curso, você já percebeu que a gente tem momentos muito diferentes. A gente tem momento de 0, 14 e momento de 24. Tá? Aqui a gente tem momento de 3 e 0,20. Então, não é ideal a gente brincar de uniformizar assim os esforços. Muitos usuários vão no curso do pessoal que divulga a técnica do pórtico equivalente, tá? Que é a mesma coisa que faixa tributária, tá? E vem aqui no TQS e metar com uma RPU, dá até dó de fazer aqui. Vamos compactar o edifício para não perder. Espera aí. Espera um pouquinho, pessoal. A mentalidade do pórtico equivalente faria isso aqui. Ó. Epa, tem que processar. Né? Ou seja, pórtico equivalente é uma primeira
simplificação de cálculo para quem não tem o recurso que a gente tem hoje no TQS. Hoje a gente chega aqui e refina, dizendo onde a gente vai passar as cordoárias, nas RPUs e tudo mais. Quem faz propósito equivalente, deixa eu eliminar aqui alguns objetos. Vou eliminar tudo. Quem trabalha com propósito equivalente faria isso aqui, ó. Faria, por exemplo, uma RPU com a largura que ele decidiu. Assim, ou com qualquer formato, tá? E faria uma mega RTE abrangendo toda essa faixa, né? Então, trataria isso aqui como um poste equivalente. Só que se a gente olhar, a gente tem nessa região momentos de 37 e de 2. Poxa. Então, espera aí, vamos voltar atrás. Ctrl Alt Del, tá, pessoal? Para não estragar minhas RPUs. Tá? E aí vamos entrar lá de novo e tentar voltar de novo na filosofia que a gente está trabalhando. Monte as RPU e, se necessário, RTE, tá? Ou seja, podemos fazer uma laje inteira com RPU, se for cabo distribuído assim. Não há necessidade de fazer RTE, e até na primeira processada eu faço umas RPUs onde eu quero passar os cabos. Depois eu vou refinando até ter a quantidade bem distribuída aqui. Mas com isso a gente consegue ter faixas bem definidas de esforços. Então aqui eu estou tratando uma ordem de grandeza de esforços. Aqui nessa outra RPU, outro. E aqui nessa central, outro. Tá? Então a gente refinar um pouquinho mais. A gente tem essa chance quando trabalha por grelha. Grelha é bidirecional, né? O Bacini perguntou aqui, uma coisa que eu tenho que falar para vocês também. O manual descreve que é para desabilitar a transferência de esforços para lajes e descreve que é para transferir esforços para lajes protendidas. Isso já é feito automaticamente. Quando a gente chega aqui, vai processar a grelha, quando a gente pede transferência de esforços resultantes para o dimensionamento de lajes. Automaticamente, o programa, se a gente definir o pavimento como protendido, o programa automaticamente já transfere os esforços para o editor de laje protendida. Mas a gente pode fazer um dumping, igual eu fiz outro dia. Eu vim aqui e pedi para transferir esforços de grelha para lajes. Ou voltar para grelha para lajes protendidas. Então, a gente tem, além daquela opção automatizada, a gente pode forçar uma dessas duas aqui. Onde que eu usaria esse grelha para lajes? Para fazer um pré-estudo de punção, como a gente fez na primeira aula. Tá? Bom, vamos lá. Mais dúvidas, pessoal? Bom, não esqueçam o seguinte. Eu quero que todos usem o programa de lajes protendidas. Eu me delicio quando tenho uma laje protendida para fazer. Já faço há muito tempo pavimento protendido, mas sempre quando aparece uma laje protendida para fazer, é uma curtição aqui para mim. É o videogame predileto. Tá? Dá mais trabalho, mas não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Então, incorporem isso. Incorporem que a proteção é um negócio que está acessível a vocês. Pensem sempre
com essa mentalidade que vai ter um cabo sendo esticado dentro do concreto, imagine isso cinematograficamente, tá? E vocês vão conseguir começar a pensar na proteção fazendo parte do sistema estrutural. E, com o tempo, vocês vão perder o medo da proteção, isso para quem nunca fez, né? E vão sempre começar a olhar uma estrutura e pensar, cabe um protegido ou não? Vale a pena um protegido ou não vale? Daqui a pouco vocês vão pensar, vale a pena um protegido de laje plana, de laje nervurada ou de viga mais larga? Tá? E não se apeguem apenas a um tipo de solução. Vocês têm que perder o medo da ferramenta, usar um pouco para entender o conceito. Treinem, é treinar mesmo. Tá? E depois disso, quando vocês forem pegar um projeto e olharem ele, vocês vão começar a pensar naquelas coisas todas. Qual altura útil que eu tenho disponível? Tá? Pô, se você tem 12 metros de vão e a obra só permite você usar uma altura de 42, protendido neles. Dá para usar viga? Dá. Compensa usar laje plana para otimizar todo o sistema? Compensa se você somar um monte de coisas, tipo instalações, PECs, tá? Facilidade de forma, processo executivo mais acelerado e liberdade de arquitetura. Tá? Então, nós estamos numa fase de construção aqui no Brasil, onde os prédios têm uma altura, aqui em São Paulo pelo menos, são sempre de 28 pisos, 30 pisos, é o porte padrão dos prédios, sempre liberando 100 metros de altura total. Aí você já tem que pensar na estabilidade global do edifício. Então, quem tira a viga do sistema para colocar uma laje plana, tem que usar a laje para participar do sistema global, tem que usar o modelo 6, e mais, tem que colocar mais pilares paredes para compensar a perda de rigidez pela inexistência de vigas. Pode mesclar também, fazer viga de borda e laje plana no interior. Pode fazer laje nervurada também. Então, cada região, inclusive, tem uma cultura, tá? De técnica de construção. Uma região, um pessoal adora laje nervurada, outro pessoal está doido para usar a laje plana. Usem isso junto, tá? Usem isso aí sempre na hora de elaborar a estrutura. Não deixe de pensar depois, não. Já conversa com todo mundo, pessoal da arquitetura, pessoal da construtora, para você pensar no sistema estrutural que você vai bolar. Mas percam medo de usar protegido e saibam o que vocês podem fazer. Tanto laje nervurada, quanto laje convencional, maciça, quanto vigas protegidas. Tá? E unam sempre os 3 recursos na hora de elaborar a estrutura. Está tudo na mão de vocês. Agora, não fique esperando aparecer obra pretendida. Vocês têm que treinar, têm que fazer o dever de casa de vocês. Para quando aparecer uma estrutura que está cheirando a proteção, vocês estarem aptos a projetar daquela forma. Tá? Pensem nisso. Tá bom? Bom, acho que é o que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Estou aqui todos os dias. Meu e-mail é aurelio@tqs.com.br. Mandem as dúvidas. Quando tiver dúvida de protegida, é comigo mesmo. Tá bom? Ainda é a parte do suporte que fica a meu cargo aqui na firma. E podem procurar. Tá bom? Obrigado a todos aí pela presença e fico feliz. E no início do ano que vem, Júlio, Silvio, me cutuquem para a gente bolar os outros cursos interessantes aí, tá bom? Também mandem opinião sobre o curso. Que esse curso é um curso que a gente realiza uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, e é muito difícil a gente ter ainda mais que a gente está aqui
na frente do microfone, ter a impressão do que a gente pode melhorar. Então, sugestão de todos aí, para melhorar o curso também é bem-vindo, tá bom? Função, pessoal, e editor de lives não dá para mostrar hoje. No início do ano a gente faz um curso de editor de foto e armadura de live, tá? É melhor a gente deixar isso como uma segunda etapa. Na realidade, deveria ter um curso de editor de software e armadura de live, seria pré-requisito desse curso de live pretendida. Vocês concordam comigo? Então, agora vocês todos vão ser obrigados a fazer o curso de editor de software e armadura de live comigo. Tá bom? E esse aí, acho que talvez uma tarde a gente faça. Gostaram do horário também? Essa é outra pergunta. Se esse horário é bom, se prefere às 6 da tarde, se prefere às 10 da manhã, tá? Eu acho que eu já montei curso nesses 3 horários exatamente para permitir a todos de participar. Final de tarde é bom, que a gente consegue trabalhar bastante antes, né? Somente no meu caso aqui, na última terça aí, eu cheguei em cima da hora aqui, né? E hoje também. Mas isso no final de tarde é bom que a gente depois dá uma relaxadinha, né? Já dá tempo até de ficar meditando um pouco sobre a aula, né? Bom, assistam pelo menos 3 vezes as aulas, tá? E reclame se não entender nada. Pode ligar. Obrigado a todos aí e um abração.